Está no ar mais um programa do Repórter do Futuro, fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você acompanha entrevistas e reportagens produzidas por estudantes de diversos módulos do curso Repórter do Futuro. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Nascimento, que participou da primeira edição do curso Cinema e Jornalismo, Luz sobre São Paulo. Bem-vindo. Olá, Augusto. Olá, Amanda. Muito prazer. É muito bom estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. E Luiz, conta pra gente, você sempre se interessou pela relação entre cinema e jornalismo? O que te motivou a se inscrever nesse módulo? Sim, desde muito pequeno eu sempre gostei muito de audiovisual. Na universidade mesmo, quando eu estava cursando, assim, eu sempre procurei por disciplinas que buscassem, né, esse contato maior com o cinema e com o jornalismo. Fiz muitas disciplinas focadas em audiovisual e cinema dentro da graduação e sempre procurei também vagas de emprego voltadas para essa área. E já que você já tinha esse interesse, onde você vê que o cinema e o jornalismo têm coisas a ver, assim? Eu acredito, né, que o cinema, o jornalismo, junto com o audiovisual, ele tem um apelo muito maior, principalmente para essa nova geração, que consome muito conteúdo por formato das redes sociais e por vídeos. E o curso ele te ajudou a lançar luzes sobre São Paulo? Que mudanças você vê no seu fazer jornalístico? Sim, o curso ele chegou em um momento muito bom assim da minha vida. Eu tinha terminado a graduação em um período de pandemia, então foi muito difícil, né? Ir para o mercado de trabalho. Eu estava um pouco desiludido com o jornalismo na época. Tanto é que eu estava trabalhando como professor de língua portuguesa e itinerário formativo de jornalismo na rede pública de São Paulo. E o curso ele me trouxe um pouquinho desse olhar, sabe, o que o repórter pode ter, independente do lugar que ele esteja, né? Ele precisa aproveitar as oportunidades do local, né? E trabalhar com jornalismo local dentro do curso foi muito importante, porque todos os alunos que a gente entrevistou para o documentário, eles eram meus alunos dentro do itinerário formativo e das aulas de língua portuguesa. Que legal. E você fez esse trabalho com o Eduardo Freitas, né? Conta pra gente como é que foi fazer um trabalho colaborativo com alguém que você nem conhecia. Sim, foi muito interessante, assim, foi muito desafiador também. No início a gente tinha um grupo de 5 pessoas, né, e as outras 3 tiveram que desistir do curso para conseguir conciliar a vida de trabalho e as outras questões familiares naquele momento. E o Eduardo foi muito legal, assim, porque a gente não se conhecia pessoalmente, a gente conheceu ali na telinha do Meet, do Zoom, e em um momento a gente conseguiu se encontrar, né, quando a pandemia baixou um pouquinho, para conseguir gravar esses estudantes, né, pessoalmente em alguns locais da cidade, né, de Diadema, por exemplo. A gente gravou eles em fábricas de cultura, na casa deles, em parques públicos, e foi muito interessante, assim, porque a gente fez um trabalho totalmente remoto, mas que o resultado foi muito engrandecedor. E Luiz, quais os cuidados que vocês tiveram que tomar para fazer um documentário em plena pandemia? Então, a gente só decidiu ir para a rua gravar mesmo, assim que a gente recebeu as vacinas, né, da Covid-19. O Eduardo, até um ponto interessante é que ele é diabético, então a gente estava com cuidado redobrado, então a gente procurou ir sempre com máscara, com álcool em gel, oferecer também para os entrevistados, né, procurar sempre um lugar mais arejado, então a gente foi em parques, foi em locais públicos, porque a gente não sabia ainda como que ia se comportar, né, o vírus naquele momento. E a gente tinha muito medo de ser contaminado e contaminar as outras pessoas também. Perfeito, Luiz. Agora eu vou pedir para você aí ficar com a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai assistir a reportagem que o Luiz produziu junto com o Eduardo. A gente já volta. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta agora para conferir o resultado da reportagem produzida pelos estudantes do curso Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, promovido pelo Oboré Projetos Especiais. A reportagem aborda os problemas que os estudantes do colégio tiveram com a Covid e as aulas remotas. O trabalho se chama Quem Roubou Minha Esperança. Bora conferir? Vamos nessa. Eu acho que a pandemia ela deixou muitas marcas ruins, muitas percas, muito tudo, assim. Tudo de ruim que ela tinha que fazer, ela fez. Não tive tanto foco no estudo, porque a gente estava realmente pensando em como a gente vai continuar daqui pra frente, né? Como que a gente vai sobreviver a tudo isso. Eu lembro que eu colocava a mão no meu cabelo e ele saía, de tanto pânico que eu estava sentindo naquele momento. Quando começou a pandemia, eu fiquei agoniado, tipo, era algo novo para todo mundo, para minha família, para meus amigos, então, tipo, eu não sabia o que ia fazer ou o que ia acontecer. Para nós, é aquele negócio, né, ia durar 15 dias, uma semana, mas estamos aí, né, quase 2 anos, se não me engano, por aí. Então foi algo realmente assustador para todo mundo. Eu era uma pessoa, assim, cheia de sonhos. Ir pra escola era a coisa que eu mais gostava na vida, tanto que, tipo, às vezes minha mãe pedia pra eu faltar. E eu não faltava. Só que depois que tudo isso começou, eu fui me perguntando, assim, se eu ia realmente conseguir seguir os meus sonhos. E foi difícil pra mim. Foi difícil de verdade. Eu fui parando de acompanhar as aulas porque eu não tinha saúde mental para isso. Aqui, sabe, com a internet que eu tinha, com os recursos que eu tinha, não dava. E eu também não tinha aquele contato com os meus professores da escola, tipo, não, zero. Então a gente vai perdendo, assim, as esperanças, a gente vai perdendo tudo, né? A vontade. E foi difícil de verdade. Infelizmente, a minha mãe teve Covid-19, e foi, acho que, o pior momento da minha vida, que foi bem no pico do Covid. E foi muito difícil, nossa, foi muito difícil, porque parecia que todo mundo ao meu redor estava doente e eu tinha que parar o meu tempo, eu tinha que parar o meu surto momentâneo de ansiedade para fazer o meu trabalho, fazer a minha redação. Então, às vezes, eu não conseguia pensar, eu estava em pânico mesmo. Era essa a palavra, eu estava em pânico, porque estava tudo acontecendo muito rápido, para muito pouco tempo, e eu não conseguia nem respirar, parece que os meus sentimentos estavam me sufocando. Quando começou a pandemia, eu fiquei uns 3 a 5 meses sem jogar. Eu comecei a entrar na paranoia dentro de casa, de ficar fazendo exercício. Aí eu emagreci, se eu não me engano, uns 6 quilos. Aí depois que eu voltei a jogar bola, eu comecei a ganhar de novo. Mas fiquei muito preocupada, porque assim, o futebol, além de ser um esporte que eu gosto, é uma coisa que tira as preocupações da minha cabeça, e assim, é uma coisa muito relaxante para mim fazer, é uma coisa que eu gosto para minha saúde mental e física. Não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha esperança para nada, eu já estava na minha cabeça, putz, eu vou terminar o ensino médio, eu não vou conseguir um emprego, não vou conseguir fazer nada. Mas depois que comecei a ir presencial para a escola, as coisas mudaram, e agora com as aulas presenciais do ensino médio também, foi uma coisa que me ajudou bastante. Apesar de ainda faltarem bastantes coisas assim na escola, muitos professores não estão indo, a gente acaba, no final de 2021, foi aula vaga assim o dia inteiro, né? Mas eu acredito que esse ano as coisas
Vão mudar de verdade. Foi bem difícil eu aprender alguma coisa esses últimos anos, porque às vezes não tinha aula, às vezes no meio da hora, tipo, eu tenho aula de 7 horas da noite. Assim que a gente ia entrar lá, a diretora aparecia e falava, não vai ter aula, alguns professores não participavam. Meu professor de matemática, ele toda hora tinha que parar a aula para chamar a filha dele, tipo, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda aqui que deu tudo preto. E aí ficava uns 30, 40 minutos e acabava a aula. Às vezes é um momento que era para juntar e tá afastando. Então, a gente vai correndo atrás como pode, né? Os professores, assim, que são mais engajados. A gente vai fazendo um projeto aqui, um ali, a gente impacta uma pessoa aqui, que vai impactar outra lá, e vai fazendo uma rede. Mas eu ainda bato na tecla que se as nossas políticas públicas prestassem, a gente não precisaria se esforçar tanto e às vezes nem como, né? Não tem nem como de vez em quando. Mas seria uma ajuda, assim, absurda. Eu entendo que eles não tinham recursos para isso. A escola não disponibilizou, o governo não disponibilizou e a gente teve que acompanhar pelo centro de mídias. Não foi fácil, mas... E assim, a culpa não é nossa, né? Porque eu posso dizer que se você chegar em fazer uma pesquisa aí com os alunos da escola, eles vão dizer que eles não conseguiram, a maioria, né? Vai dizer que eles não conseguiram aprender nada com essas aulas remotas. A minha escola não é tão, assim, conhecida por ser a melhor na cidade que eu moro. Então, acho que assim, todo ano tem algum professor que eu não tenho aula. Acho que teve um ano que eu não tive matemática, teve um ano que eu não tive biologia, não tive ciências, e é isso. Para eles não é algo normal, mas é algo comum. Para eles é o que é, fazer o quê? É isso. Se você não tem, paciência, corre atrás depois. Mas como que a gente vai correr atrás? E manter distância de tanta gente foi complicado, ainda mais tendo toda aquela cobrança de aulas. Enfim, eu fiquei bem ansioso e eu ainda estou lidando um pouco com sintomas disso, porque você ainda, querendo ou não, você ainda tem medo de se distanciar das pessoas ou não poder vê-las mais, enfim. Ainda assim tem um medo pairando. E você tenta superar ele todo dia, né? Tenta conviver e esquecendo ele. Ou aprendendo a lidar com ele mesmo. Como é que eu atinjo esses alunos? Como é que fica essa disforia, né? E ainda mais na educação infantil e até uns 5, 6 anos de idade, que existe a necessidade de socialização. Como é que eu faço para abraçar tudo isso, para correr atrás desse prejuízo, né? Porque às vezes a criança que vem de uma família rica, ela tá lá na brinquedoteca do prédio dela, ela não deixou de ter um convívio social. E qual que é o convívio social da criança que não tem acesso a quase nada? Então, que tipo de espaço que essa criança vai? O que ela vai valorizar no futuro, né? Tipo, eu não tive educação na minha infância, aí cresce um adulto que pode pensar assim, pra que isso vai me servir agora, se eu nunca precisei? E aí entra o problema da educação, né? Como que a gente mostra que a educação tem valor, né? Tipo, numa realidade que as pessoas crescem sem e entendem que elas sobrevivem sem. Então, quem sempre teve vai continuar tendo. Isso é independente da pandemia, independente de qualquer outro tipo de catástrofe. Eu acho que daqui pra frente a gente vai finalmente assumir essa desigualdade, começar a pensar o outro como cidadão, que é diferente, ou a gente vai para um caminho de que todo mundo vai se distanciar ainda mais e quem está em cima vai continuar pisando em quem está embaixo e a gente vai cair ainda mais
num país desigual que vai ter gente que não vai ter acesso à internet e a coisas mais básicas quanto comida e água. Nossa, ainda bem que essa fase passou e agora os estudantes eles podem continuar os estudos presenciais e ter um pouquinho mais de esperança, né? Sim. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Fica com a gente, o intervalo é rapidinho. Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Luiz Nascimento, estudante do curso Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Luiz, eu vou já começar a pergunta aqui, mais básica de todas. Por que vocês decidiram fazer essa pauta? Então, esse foi um momento muito complicado, porque nesse momento de pandemia que a gente se encontrava, né? A gente estava fazendo o curso de Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo e a gente tinha um pouquinho a mais de recurso, né, como computador, internet, né, rede Wi-Fi, para fazer esse curso. Já os estudantes da escola que eu trabalhava, eles não tinham recurso nenhum para fazer as aulas online. Então, tinha turmas que eu tinha 50 alunos em uma sala e apenas 5 tinham recursos para fazer essa aula online. Então, a partir dessa dor, a gente compreendeu que era possível a gente trabalhar com esse tema em formato de audiovisual dentro do curso de Cinema e Jornalismo. E o título do documentário, ele propõe uma pergunta, né? Quem roubou minha esperança? Como vocês chegaram a esse nome e vocês descobriram quem roubou a esperança desses estudantes? Então, esse nome a gente chegou através de uma das alunas, né, que foi entrevistada, a Rayane. Ela estava, no momento, no 2º ano do ensino médio e ela também fazia a ETEC, de Química. E ela ficou muito dividida entre o conseguir terminar a ETEC e o conseguir terminar o ensino médio. Então, por muitos momentos, ela pensou em largar mesmo os dois, né, e se entregar para a depressão que ela estava se encontrando naquele momento. E foi uma das coisas que ela falou, eu acredito que eu não tenho mais esperança, né, e, assim, ela deixou implícito, né, quem roubou a esperança dela, mas a gente sabe que naquele momento de tantas mortes de Covid, negligência, tiveram algumas pessoas responsáveis por isso, né? Por sucatear a educação, por sucatear a vacina. Então, a gente entende que foi por esse caminho a pessoa que roubou a esperança deles. E é muito interessante você falar que é a partir da dor do outro que veio a ideia da reportagem, né? Tem um jornalista já falecido, um grande jornalista,
Audálio Dantas. Tem um troféu que leva o nome dele. E o troféu é o troféu Audálio Dantas de indignação, coragem e esperança. Porque a partir da indignação, você toma uma coragem para agir e a sua ação, ela não só vai ser fortalecida com a sua própria esperança, mas vai esperançar para outras pessoas também. E aí, fazendo esse paralelo, queria saber de você, como é que você sente que o trabalho contribuiu para essas pessoas e para o seu fazer jornalístico também? Perfeito. Desde que eu terminei a faculdade, né, eu tive uma experiência na agência Mural de Jornalismo das Periferias e a gente trabalhava muito com o jornalismo local naquela época. Então, a gente se colocava muito, né, no lugar do outro. A gente fazia reportagens cobrindo basicamente todas as periferias de São Paulo. Eu também sou de periferia, sou de Diadema, na Grande São Paulo, da região metropolitana. E entender, né, que aquela realidade também já foi a minha um dia daqueles estudantes. Eu tive a oportunidade de estudar, de ir para outro estado, fazer Universidade Federal. E isso foi, assim, mudou a minha vida da água para o vinho, né? Hoje em dia eu consigo trabalhar na minha área, consigo ter um dinheiro legal para pagar minhas contas. E eu acho que o problema, assim, né, a gente pode resolver algumas coisas com o jornalismo, né, colocando em prática o nosso trabalho e o nosso olhar sobre o mundo e sobre a cidade mesmo. Incrível. Luiz, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo tá acabando e a gente agradece demais por essa conversa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica ligado para as próximas edições do Repórter do Futuro, em que a gente vai trazer mais reportagens produzidas pelos jovens estudantes. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado, Amanda. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara aqui no YouTube. O QR Code está aparecendo em algum lugar da tela. Não se esqueça também de seguir a Alboré e o Repórter do Futuro nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.